Felipe Luiz valoriza a mudança de postura do Flamengo e comemora reforço para a reta final da temporada. Atacante Yuri Alberto chora na Neoquímica e é detonado pelo apresentador Neto. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras desesperado com o Mengão, dá chilique em coletiva e toma invertida de Rogério Ceni. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Lamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Lamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, mais líder do que nunca. Uma excelente segunda-feira para você, uma excelente semana para você, para toda a sua família. Bom, bora falar de Flamengo, mas antes lembrar que essa semana tem vários sorteios no Pix do Milhão e começa hoje. Você pode concorrer a R$100 mil logo mais, adquirindo suas cotas aqui no link no comentário fixado ou na descrição desse vídeo, ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo. Você concorre a 100 mil hoje, 100 mil na quarta-feira, R$1 milhão na sexta e milhares de prêmios instantâneos de até R$50 mil. O Pix do Milhão tem autorização federal e parceiros da Aplicap, regulamentada pela SUSEP, que emite títulos de capitalização. E o sorteio é realizado com base na loteria oficial da Caixa Econômica Federal Super 7, garantindo mais segurança, confiança e credibilidade. Cada cota adquirida, você ajuda a instituição Criança Cidadã, que faz um trabalho espetacular no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Quem sabe não é o seu momento, a sua hora, a sua semana. Então, comece com o pé direito e adquira suas cotas no Pix do Milhão e boa sorte. Gente, ontem quem acompanhou o meu pós-jogo não viu muito bem, porque a plataforma não notificou, né? E era tarde da noite também, né? Depois do jogo, aquela virada, o pessoal comemorando. Eu vou trazer aqui algumas pílulas do meu pós-jogo, junto com bastidores e informações. Na minha opinião, o grande responsável pela virada na raça, virada histórica, vitória de campeão do Flamengo, foi o técnico Felipe Luiz. O treinador mostrou aí que tem leitura de jogo, né? E pouco antes dos 40 minutos, foi onde eu vi que o Flamengo melhorou, né? Dos 40 minutos para o fim do primeiro tempo, o Felipe ajustou o posicionamento da equipe sem precisar mudar, né? Só trocando ali a posição no campo. Ele puxou o Saul para iniciar a saída de bola, colocou o Matias Vinha como lateral base, sem avançar muito, e liberou o Samuel Lino. Mas foi no segundo tempo em que o Flamengo cresceu para cima do Corinthians, né? Nós tivemos dois tempos distintos. Primeiro tempo, o Corinthians foi muito bem, até os 39, 40 minutos, depois só deu o Flamengo. E o segundo tempo, o Corinthians só fez o gol. O Felipe fez algumas trocas ali, colocou o Danilo no lugar do Léo Pereira, que na minha opinião estava mal, né, fisicamente, bem abaixo ali do que pode apresentar, e o Alexandro no lugar do Matias Vinha, que é outro também que está mostrando já sinais de cansaço e a questão do ritmo de jogo. E aí o Flamengo sofre um gol num bote bizonho do Léo Ortiz, né? Ele vai dar o bote no Yuri Alberto e dá o bote errado. E aí, mesmo com o gol sofrido, o Flamengo manteve o equilíbrio e seguiu aí com boas articulações no ataque, mesmo sem fazer mudanças do meio para frente. E aí o Flamengo empata, né? Ali com o Carrascal dando assistência pro Arrascaeta, aí ele colocou o Plata, colocou depois o Luiz Araújo, o time melhorou demais ali na pressão da saída de bola, o Corinthians já não tinha mais controle, perdeu a intensidade que tinha no primeiro tempo e foi engolido pelo Flamengo na segunda etapa. A virada veio com merecimento, Luiz Araújo marcou, né, e mostrou que time ganha jogo e elenco ganha campeonatos, e tá aí, tá mostrando isso, saiu do banco do segundo tempo e resolveu a parada para o Flamengo numa virada histórica, numa vitória de campeão, com mais uma participação de Jorge Carrascal. E precisamos falar desse jogador, tá? O Felipe Luiz está comemorando e muito o fato de ter aí um reforço nível seleção
para a reta final do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. Por quê? O Carrascal foi o último a chegar, né? E é o último que está mostrando um serviço aí e tá jogando muita bola. Precisamos falar agora de Carrascal, porque só ontem no jogo contra o Corinthians ele deu 2 assistências, né, ajudando o Flamengo a virar o jogo. Fez o gol no clássico contra o Vasco, o único gol do Flamengo foi dele. Foi titular 2 vezes e já garantiu 4 pontos para o Flamengo. E no meio disso, ainda converteu o pênalti contra o Estudiantes. Olha o que o Felipe Luiz disse sobre Jorge Carrascal. Eu vinha treinando o Carrascal durante a última semana e meia, ou 2 semanas nessa posição. Ele entendeu bem, que jogador, impressionante o jogo que ele fez. Dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros, ainda deu 2 assistências, jogador determinante. Eu estou muito feliz pela atuação dele e a entrega, porque nessa função ele teve de correr mais do que está acostumado, e ele fez. Agora é uma questão de adaptação. Nos últimos 5 ou 10 minutos teve cãibra, mas acredito que com a sequência ele vai aguentar bem essa posição. O Jorge Carrascal teve a melhor nota do duelo Flamengo e Corinthians, segundo o SofaScore, 8,5. Ele, além das 2 assistências, teve muitas participações defensivas, contribuindo ali na recomposição e na transição do Flamengo. Eu tô vendo muita gente falando aí, né, que achou o substituto ideal do Arrascaeta. Me permita discordar, isso não é verdade. Nós achamos um jogador para completar o Arrascaeta. Os dois podem jogar juntos, como ontem o Felipe mostrou isso. A associação o tempo inteiro. Quando o Arrasca não puder, por algum motivo, seja por excesso físico, desgaste muito grande, lesão, convocação, aí tudo bem, o Carrascal pode fazer ali a posição, mas os dois podem atuar juntos, né? E vai ser um desespero para o time adversário, né? Porque se os dois estiverem bem ali, esquece. É muita criatividade, é muito drible, né? O Carrascal que tem aquele drible curto, consegue encontrar os espaços, atacar os espaços, dar o passe entre linhas. Então ele mostrou muito isso no jogo de ontem. O Jorge Carrascal, que recebeu aí elogios do técnico Felipe Luiz, é um reforço, né, que a gente ganha, porque agora que a gente está vendo o Carrascal em campo nos últimos 3 jogos, e a gente sabe que a gente pode contar com ele, é um reforço para a reta final da temporada. Bom, o resultado do jogo final passou também pelas mãos do Agustin Rossi. Goleiro que vem se consolidando ali e se tornando cada vez mais importante. Foram grandes defesas no jogo de ontem, principalmente no primeiro tempo. Defesa queima-roupa, cara a cara, além da maestria de defender uma cavadinha do Yuri Alberto, que tentou fazer lá uma graça, né? Presepeiro. Camisa 1 tem sido aí um dos jogadores cruciais ao longo desta temporada para o Flamengo. Eu gostei muito da participação do Rossi ontem, fez belas defesas, né? E é um jogador que vem sendo muito elogiado. E eu quero dizer aqui sobre essa questão do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto teve a chance de abrir o placar ali com o pênalti no início do jogo, e ele se redimiu no segundo tempo, depois de um drible desconcertante no Léo Ortiz, finalizou no canto do goleiro Rossi. Ele pediu desculpas, né, pelos lances anteriores e foi às lágrimas. Mas sabe por que o Yuri Alberto chorou? Porque ele não marcava há 4 meses. E justo contra o Flamengo, ele voltou a marcar. Estava vivendo uma fase terrível o Yuri Alberto. Teve a chance de fazer o gol no pênalti e fez aquela gracinha desperdiçando os pênaltis e o Rossi acabou defendendo sentado. A bola foi muito fraquinha na direção do Rossi no meio do gol, sem dificuldade para o goleiro argentino. Bom, mas esse gol do Yuri Alberto não foi suficiente, pelo menos não para a vitória do Corinthians, e não para limpar a barra com os torcedores, influenciadores, jornalistas, enfim. O apresentador Neto esculhambou o Yuri Alberto. Não poupou palavras. Eu é que terei que poupar aqui as palavras
do Neto. Né? Tem palavras aqui que não tem como a gente mandar para o ar. Mas vamos fazer aqui uma triagem. O Neto disse isso aqui do Yuri Alberto. Isso daí é falta de responsabilidade, é achar que é mais que os outros, é ter um entendimento, é uma coisa ridícula. O goleiro já estava caído, ele erra, ele errou. Quando faz uma P dessa e perde o jogo. Tem que ser multado. Neto ontem, durante a transmissão do jogo na Rádio Craque Neto. Agora essa segunda parte aqui, produção, me ajuda aí. O Neto falando, tá? Eu errei pênalti pra cacete, mas sabe como eu errei? Metendo a bola no canto, no chão, pra fora. Vai tomar caju. Jogador que faz uma M dessa tem que ser chamado a atenção pelo presidente, pelos companheiros, ser xingado pela torcida. Rapaz, o Neto... Eu nunca vi o Neto assim não, hein? O Neto chamando a ira da torcida contra o Yuri Alberto. Ele não aguenta perder. Não aguenta perder pro Flamengo, Tadinho. Tadinho do Neto. Ô, Neto, não pode fazer isso não. Ô, Neto, você não pode colocar, você é formador de opinião, Neto. Você não pode induzir, né? Como é que é a palavra? Colocar a torcida contra o Yuri Alberto, fazer esse movimento para a torcida xingar o Yuri Alberto e ir lá pegar. O torcedor não entende muito, não. O torcedor vai querer pegar o Yuri Alberto na rua. Ô, Neto, pô, o Yuri Alberto já ajudou bastante o Corinthians, Neto. Não seja ingrato, Neto. Ô, Neto, vou ver hoje o teu programa lá na Band. Eu vou ver, que vai ser engraçado. Na Band de São Paulo. Ô, Neto, chupa, que é de uva, Neto. Não deu. O Corinthians, mano, perdeu de novo no nosso parquinho de diversão. Lá na Neoquímica Arena, o Flamengo gosta, adora, que é o melhor gramado. E seja com qual time que o Flamengo entra em campo, o Flamengo vai vencer o Corinthians. Foi assim nos últimos jogos. Então, Neto, não vou dar uma banana pra você aqui porque é feio. Então, um abraço pra você, tá bom? Comentarista Neto, que eu me recuso a chamar craque Neto. Bom, rodada foi excelente para o Flamengo e o Neto deve estar desesperado também por causa disso. O Cruzeiro perdeu para o Vasco, Palmeiras perdeu para o Bahia, aliás, o Palmeiras perdeu para o Bahia os dois turnos, né? O jogo em São Paulo e o jogo em Salvador. Felipe Luiz comentou sobre essa rodada perfeita para o Mengão. Cada rodada implica sua importância. Tivemos essa sequência de viagens também contra o Inter, por Libertadores e Brasileirão, em que houve um desgaste grande e acabamos vencendo. Agora, temos um rival direto no próximo jogo, o Cruzeiro. São os 3 pontos importantíssimos como foi hoje. Costumo falar que esse campeonato é muito complicado. Empatamos com o Vasco semana passada e nossos rivais pelo título ganharam. Todo mundo falou que o Flamengo era horrível por empatar com o Vasco. E ontem, o Vasco ganhou do Cruzeiro. O Vasco tem um grande treinador. Tem que ter estabilidade. Não achar que somos os melhores, porque vencemos o Corinthians fora de casa. Temos um longo percurso. É preparar com humildade para pegar o Cruzeiro, que vem mordido pelo título. Tá aí, técnico Felipe Luiz. Flamengo encerrou setembro com 3 vitórias, um empate e uma derrota. Gostou do mês de setembro do Mengão, que começou com uma vitória histórica diante do Juventude, quebrando um tabu de muitos anos, 2-0 Flamengo. Depois o Flamengo venceu o Estudiantes no Maracanã, primeiro duelo das quartas. Depois o Flamengo empatou com o Vasco, perdeu para o Estudiantes na Argentina por 1-0, mas classificou nos pênaltis. E ontem venceu do Corinthians. Como não tem mais mês de setembro, né, jogos no mês de setembro, a gente encerra aqui o mês de setembro com 66% na conta do time do Felipe Luiz nesse mês. Número bom, hein? Lá no SofaScore, você baixa agora o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Tem números do time, tem números dos jogadores, números individuais, né? Tem os próximos jogos, tem a tabela de classificação atualizada. Você vai ver lá que o Mengão botou 4 pontos à frente do segundo colocado e pode colocar 7 no próximo jogo. Tudo isso no SofaScore. Você baixa agora o aplicativo apontando a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicando no link que está aqui no comentário fixado. É o SofaScore o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. O técnico Felipe Luiz analisou o desempenho da equipe e não fez um bom primeiro tempo, mas se recuperou no segundo. Felipe disse: o começo do jogo foi difícil. A gente subiu nossa marcação, eles acabaram saindo por tabela, por vantagem qualitativa, por drible, e isso fez com que o nosso time tivesse que correr para trás.
Não controlamos a profundidade, e foi o que eles exploraram com bola nas costas da nossa linha defensiva e acabaram machucando bastante a nossa defesa. Fomos mal nesses primeiros 30 minutos. A partir do pênalti começamos a ajustar, mas era muita informação e demoramos a ajustar. O Corinthians foi muito superior em todas as fases do jogo. A frustração por não poder recuperar a bola fazia com que nossa posse também fosse ruim, por erros técnicos, erros individuais, pela perna pesada, pelo desgaste de correr para trás. A partir da correção, passamos a controlar melhor e nos últimos 10 minutos fomos melhores, né? E o segundo tempo fomos melhores. Tomamos o gol no começo do segundo tempo, mas já se via outro time de postura dos jogadores. Teríamos nossa chance e conseguimos vencer esse jogo difícil depois do jogo da Libertadores, de 2 viagens, vitória fantástica. Um ano como técnico do Flamengo. Parabéns para você, Felipe Luiz. Ele disse, está sendo muito intenso. Falei para os jogadores, depois do jogo da Libertadores, quando eu cheguei no quarto, depois dessa carga mental de pênalti, tensão absurda que temos como treinador, disputar competições do clube de maior pressão do país, cheguei no quarto e agradeci, mas não pela vitória, agradeci pelo privilégio de poder conviver todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador e agora como treinador. Cada segundo para mim é um presente. Estou aproveitando ao máximo, desfruto até quando não é tão bom. Estou no lugar onde eu quero estar. Sobre esse aniversário de 1 ano como técnico, me deixa muito orgulhoso, mas eu não sei se vou ganhar alguma coisa ou não. O que eu vivo desde o primeiro dia que pisei nessa cidade e trabalho nesse clube é especial. Só Deus pode explicar. Vivo muito feliz por ter completado esse tempo aqui. Quero ficar mais, vocês sabem disso. Estou trabalhando para isso. Tá aí o técnico Felipe Luiz. Uma rapidinha para falar da treta que aconteceu ontem no Bahia e Palmeiras, lá na Arena Fonte Nova. O Abel Ferreira foi o primeiro a dar a coletiva, né? E ele já tá desesperado, né? Porque ele não consegue mais ver o Flamengo à frente. O Flamengo já deixou o Palmeiras comendo poeira. E aí ele estava desesperado porque ele perdeu 2 atletas lá no gramado, né, do jogo ontem em Salvador. Ele falou, gramado ridículo, perdi 2 titulares, esse gramado não pode, é impraticável, e não sei o que e tal. Aí foi lá, o primeiro a dar a coletiva foi o Abel Ferreira do Palmeiras. Aí deu um chilique danado e tal. E aí o Ceni, quando foi dar a coletiva, o Abel já tinha saído. Só que falaram pro Ceni, o Abel chorou lá e tal, da derrota, e falou mal do gramado, é isso e aquilo. Aí o repórter perguntou pro Ceni, e aí, Ceni, essas declarações aí do Abel Ferreira? Rapaz, ele falou assim, o gramado é ruim pros dois. O Palmeiras falar que perdeu o jogador lesionado no gramado natural, uma grama natural, chega a ser um certo exagero. E é engraçado, porque o Palmeiras joga no gramado sintético, né? Que é onde se lesiona mais. E aí, rapaz, o Rogério Ceni soltou a pérola. O gramado ruim da Arena Fonte Nova prejudicou mais o Bahia, que sai jogando lá de trás, posse de bola, toque, o time todo participa. Agora, o Palmeiras, que só tem uma jogada, que é a ligação direta do goleiro Everton com o Flaco, com o Vitor Roque, rapaz, chamou o Abel Ferreira de uma jogada só. Que legal, rapaz, o Abel deve ter ficado pé da vida com o Rogério Ceni. Que loucura. Aí, só vendo mesmo as aspas para você tomar aí conhecimento, né, do que realmente aconteceu. Ai, tadinho do Abel. O Abel vai pegar a gente, cara. A gente vai enfrentar o Palmeiras aí no Maracanã, porque a gente já ganhou deles lá no primeiro turno. Olha, gente, brincadeiras à parte, o esporte brasileiro perdeu uma das vozes mais marcantes. Paulo Soares, o eterno amigão. E como eu acompanhei essa dupla, cara. Amigão, Antero Greco. Fizeram das noites, madrugadas da ESPN mais divertidas. Paulo Soares, o amigão, nos deixa aos 63 anos. O Clube de Regatas do Flamengo lamentou, né, profundamente o falecimento do jornalista Paulo Soares, o inesquecível amigão, ao lado do Antero Greco, que formou uma das maiores duplas do jornalismo esportivo brasileiro, levando notícias com humor e emoção para milhões de apaixonados pelo futebol. Sua irreverência, talento, carisma marcaram época e conquistaram torcedores de todas as gerações. O futebol fica mais triste com a sua partida, mas sua voz e seu legado seguirão eternos na memória do esporte nacional.
Nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de dor. Vai fazer falta, hein, Paulo Soares? Alô, amigão. Descanse em paz. Valeu.